Olá, amigos da internet, queridos amigos de jornada do marketing multinível e prezados companheiros da empresa Telex Free. Meu nome é Carlos Castilho e eu também sou um divulgador dessa empresa. Estou sediado aqui no ABC Paulista, mais precisamente em São Bernardo do Campo. O objetivo desse vídeo é jogar um pouco de luz e entendimento sobre os aspectos jurídicos do que está ocorrendo no estado do Acre, mas numa linguagem menos formal, mais coloquial, de modo que as pessoas possam entender um pouco mais do que ocorre lá naquele estado, onde o Ministério Público Estadual move uma ação contra a empresa, objetivando preservar os direitos das pessoas, dos divulgadores que estão na suposta base de pirâmide de nossa empresa. Pois bem, sobre o aspecto de pirâmide, desde que não seja pirâmide financeira, todas as organizações têm esse formato. Tanto a Igreja Católica, quanto o governo do Brasil, quanto o Judiciário, todas as organizações empresariais, através de seus organogramas, basicamente têm um formato de pirâmide. No entanto, sabemos que a pirâmide financeira é ilegal, porque ela só trata tão somente da entrada de dinheiro, saída de dinheiro que vai bonificando as pessoas que estão acima de quem acabou de entrar, e não existe absolutamente nenhum produto que é comercializado, que é proposto, que é colocado no mercado. Enfim, mesmo assim, existem pessoas que consideram que existem as pirâmides disfarçadas e tentam enquadrar a nossa empresa Telex Free nesse segmento de pirâmide financeira disfarçada, o que é uma inverdade. No entanto, não vou entrar nesses aspectos porque nesse momento não nos interessa. Quem deverá provar isso, junto a quem de fato é de direito ao Ministério Público do Estado do Acre, é a nossa empresa, através do seu corpo jurídico, dos seus técnicos, contabilistas, economistas que já estão atuando nesse segmento por lá. A minha entrada no marketing multinível se deu no começo desse ano. Embora eu já acompanhe essa modalidade de negócios há cerca de 20 anos, desde quando uma empresa chamada Amway, que ainda existe e atua no mercado, ganhou grande destaque no cenário nacional. Então, nunca me senti, digamos assim, compelido a fazer parte de qualquer rede de marketing multinível de qualquer empresa, seja Amway, Herbalife, enfim, qualquer outra que comercialize esses tipos de produto. Eu só me incentivei e fiquei, digamos, empolgado para entrar para a Telex Free em função do tipo de produto que ela comercializa e disponibiliza. Eu sou um fã de tecnologia, já utilizo de muito tempo o serviço VoIP, gosto de entender todos os processos tecnológicos que o cercam e visualizando um possível mercado estrategicamente falando futuro, e é esse aspecto que precisa ser destacado, em que vai haver uma demanda assombrosa desse tipo de serviço e não vai demorar muito tempo, pois o modo como nos comunicamos já sofreu grandes transformações nos últimos 10 anos, e eu diria até nos últimos 5 anos, justamente com o advento e as invenções de um gênio recente que infelizmente nos deixou há pouco tempo, chamado Steve Jobs, quando ele colocou no mercado o iPhone, o seu conceito de tablet, o seu conceito de smartphone, e modificou toda a forma como nos comunicamos no mundo. E isso vai proporcionar a evolução da comunicação. Haja vista que, não por acaso, a Microsoft, numa visão estratégica, adquiriu por um valor considerável uma empresa chamada Skype. Tanto é verdade essa visão estratégica que recentemente ela desativou o seu mais famoso, digamos assim, instrumento de comunicação via internet que existia entre os seus usuários, que era o MSN. E prevalece o Skype porque ele agrega um valor tecnológico voltado para o VoIP. É o serviço de transmissão de voz sobre o protocolo de internet. Nesse sentido, se nós avaliarmos estrategicamente o que nos espera no futuro,
esse mercado é assombrosamente promissor. E é esse aspecto que precisa ser destacado em nosso produto. Com o advento da rede 4G, que transmite dados 10 vezes mais do que a rede 3G atual, que, digamos, não é uma rede, digamos, estável, segura, no sentido de estabilidade. A rede 4G, ela transmite uma velocidade que eu tenho aqui em nosso escritório até 10 megabits por segundo. E quando houver a disponibilidade e quando houver a estruturação de toda a rede tecnológica desse segmento de comunicação, certamente nós, as empresas, melhor dizendo, deixarão de vender planos de minutos. Elas vão vender planos de internet. E nós vamos nos comunicar por uma questão de custo através de serviços VoIP. Por que eu vou ligar para um celular ou para um telefone fixo, que seja, usando o meu celular, se eu posso fazer isso via internet, desde que eu tenha um sinal decente de internet em meu smartphone? E já podemos fazer isso com o nosso serviço VoIP, desde que estejamos conectados a uma rede sem fio. Então, isso é muito promissor, muito interessante, e me fez pensar e querer entrar para essa rede da Telex Free, acreditando no produto, no seu planejamento estratégico e visualizando o seu futuro. Como já dizia Jack Welch, ou melhor, Jack Welch, como prefere alguns, não é? O grande empreendedor, o visionário, ele enxerga uma necessidade que a maioria ou quase ninguém ainda enxergou. E com os grandes empreendedores do mercado americano, desde o século retrasado, da época da Revolução Industrial, que tinham uma visão inovadora, espetacular, obtiveram um grande sucesso e fez aquele país crescer assombrosamente e se tornar o que é hoje. Posso citar nomes como Vanderbilt, John D. Rockefeller, não é? Podemos também citar Carnegie, J.P. Morgan, Henry Ford, enfim, toda uma gama de grandes empreendedores que foram visionários. E é isso que eu enxergo nessa empresa Telex Free. Uma visão de futuro em que ainda estamos com os pés descalços aqui na internet. E por que eu digo pés descalços? Conta-se que 2 empresários sócios chegaram em um local de nosso país em que todas as pessoas andavam descalças. Ao que um deles disse: o que vamos fazer? Como é que vamos montar uma fábrica de chinelos aqui, se todas as pessoas aqui andam descalços, não têm o costume de se calçar? E o outro respondeu a ele: pois é, meu amigo, aonde você vê dificuldade e problemas, eu enxergo uma oportunidade. Olha só o tamanho do nosso mercado. Pois bem, esse é o tamanho do mercado do serviço VoIP. Associado com a rede 4G, você imagina aonde nós poderemos chegar. Esse é o tamanho do nosso mercado. Hoje temos cerca de 1,2 ou 1,5 telefone por habitante no Brasil. Com o serviço VoIP, vai ser possível estabelecer as nossas conexões de maneira estável e termos conversas estáveis e seguras, né, e nos comunicarmos de maneira eficiente. E é esse aspecto que é preciso que os nossos divulgadores falem e entendam. E é uma pena a visão limitada de algumas pessoas que não conseguem enxergar esse horizonte. Pois bem, alguém de nossa empresa enxergou e eu também enxerguei. Então precisamos ter essa visão de futuro. Não é uma pirâmide financeira. É um negócio sustentável em que as pessoas, nós divulgadores, investimos sim na empresa e a empresa nos remunera. Isso que é importante entender. Aqui todos têm uma necessidade, ou melhor, uma prerrogativa básica para adentrar nessa empresa: sermos maiores de 18 anos. Somos perfeitamente responsáveis, sabemos exatamente o que estamos fazendo e temos essa liberdade de agir. O que é necessário é que os líderes, os divulgadores, façam a correta explicação do que se trata esse negócio. Precisamos evoluir, estudar o assunto, passar para a nossa equipe consistentemente todos os aspectos que cercam esse negócio. Pois bem,
já é um aspecto que eu queria falar e deixar claro no meu entendimento do que vem a ser o marketing multinível, na minha visão, em relação à Telex Free. Vamos falar um pouco da instituição Ministério Público. Agora vou me ater às questões jurídicas do processo. Pois bem, eu faço parte de um escritório de advocacia, já milito há 10 anos, faço a gestão administrativa, participo de reuniões para definirmos estratégias jurídicas de atuação, tenho uma convivência jurídica já de longa data, busco sempre novos conhecimentos e entendo que eu tenho todas as condições de simplificar a linguagem, simplificar o que eu preciso dizer juridicamente a respeito desse processo numa linguagem menos formal, melhor dizendo, e mais tranquila. O Ministério Público é uma instituição muito importante para um país democrático em que vigora um Estado de Direito, como se diz. O problema não está na instituição. Não devemos atacar a instituição. A instituição é um pilar da nossa democracia. Não vejam no Ministério Público um mal a ser combatido. Eu fui uma das pessoas que gritou, esbravejou fortemente contra a PEC 37. Graças a Deus, a voz das ruas foram ouvidas e caiu aquele absurdo que se pretendia se fazer com os promotores, tirar o poder de investigação dos promotores dos Ministérios Públicos. Pois bem, o problema não está na instituição, mas o problema ele consiste, sobretudo, no aspecto humano que cerca essa instituição e todas as instituições que fazem parte de nossas vidas. Eu faço consultoria empresariais também, porque a minha formação também é de administração de empresas. Não é? E tenho contato com outras empresas de médio e pequeno porte, que é a minha especialidade. E o aspecto humano é um dos mais graves que sempre encontro nas organizações. Sempre faço análises de clima e cultura organizacionais. Então, eu entendo bem o que vem a ser o impacto do ser humano nas instituições, sejam privadas e sejam públicas. No entanto, nas instituições públicas, sobretudo naquelas que envolvem direito, isso é um pouco mais acentuado. Porque essas pessoas têm um conhecimento específico e não poucas vezes, e eu posso dizer isso com conhecimento de causa, isso vira algo pernicioso, algo prejudicial para essa própria pessoa, fazendo com que ela tenha algum tipo de uma arrogância de conhecimento sobre os comuns que não conhecem, tem um poder que de fato tem, estamos vendo no nosso caso, e o fazem sem a menor preocupação se vão prejudicar ou não pessoas. Infelizmente, esse é o aspecto humano do que está acontecendo naquele Estado. É um Estado que ainda existem diferenças abissais em termos de distribuição de renda. Isso é fato notório no Brasil. Lá um local mais afastado, menos industrializado, isso é ainda maior. Existe ainda uma forte oligarquia, que é o domínio de algumas pessoas que dominam uma determinada sociedade, e mexeu com o sistema, como disse em um vídeo um locutor de rádio que falou muito bem, que me sensibilizou na sua fala, vale a pena você também assistir, caso não tenha assistido, e de fato ele tem razão em muitos aspectos. Então mexeu com todo um sistema, e as pessoas, quando mexem com o sistema, afetam outras pessoas, e essas, evidentemente, vão tentar se defender. E existem outros aspectos aí que poderíamos desdobrar, que não vale a pena e não é o momento. Pois bem, o Ministério Público, repito, é uma instituição fundamental para um Estado de Direito e deve ser preservado, deve ser enaltecido, deve ser respeitado. A justiça em suas decisões precisa ser respeitada e obedecida. Não temos dúvida disso, a nossa empresa faz isso o tempo todo. O nosso diretor de marketing, Carlos Costa, não poucas vezes tem levado essa mensagem para todos vocês. Tem trazido, melhor dizendo, essa mensagem para todos nós. Não se discute decisão judicial, obedece-se. Você deve discutir nos autos os aspectos técnicos.
Isso é que é fundamental. E o Ministério Público, ao oferecer essa denúncia, essa ação cautelar preparatória, que visa aí preservar direitos que possam ser violados, por isso medida cautelar, ação cautelar, com o intuito liminar de fazer com que cesse, que se proteja de imediato esse direito que eles imaginam ser violados. No entanto, vale ressaltar, a decisão da juíza Thaís foi assim uma decisão, uma fundamentação, melhor dizendo, não é? Essa fundamentação foi, digamos assim, sob o aspecto jurídico perfeita na análise. No entanto, essa decisão, independente de ser justa ou não, conforme a visão de cada um, eu acho injusta e explico daqui a pouco por quê, não é? Apesar de ser uma decisão assim muito bem fundamentada, ela se baseou nos limites daquilo que disse o Ministério Público e alguns aspectos que foram abordados. Daí ela ter concedido essa liminar. Não é? E o que é uma liminar? Ela tem mais ou menos o efeito do que tem uma medida provisória editada pelo governo. Ou seja, entra de imediato em vigor. E ela determinou que a empresa pare suas atividades, não faça os pagamentos, enfim, tudo aquilo que já conhecemos e estamos sofrendo nesse momento. Mas vale a pena dizer que essa decisão é uma decisão monocrática. O que vem a ser uma decisão monocrática? É a decisão tomada por uma única pessoa, por um único juiz, daí ser mono, ok? Não é? E ela é uma decisão também interlocutória. O que é uma decisão interlocutória? Isso está lá no site do Tribunal de Justiça. Um membro da minha equipe, que faz parte da minha rede, inclusive assustadamente me mandou uma mensagem: olha, teve um mandamento lá no TJ do Acre, está lá decisão interlocutória. Pois bem, o que é uma decisão interlocutória? É uma decisão que não versa, essa decisão, sobre o aspecto que se pretende combater, o aspecto principal. Por isso que é uma ação preparatória. Ela visa tão somente combater um aspecto de momento para cessar a violação de um direito que se imagina. Então ela é interlocutória porque ela não trata da parte principal, do mérito, do assunto principal da ação futura que vai ser impetrada, vai ser colocada, vai ser ajuizada por aquele Ministério Público daquele Estado. Então, a fundamentação, repito, da juíza, na esfera de conhecimento que ela tem, das realidades que foram trazidas aos autos, ela foi absolutamente perfeita e muito bem fundamentada. No entanto, não entendo que ela seja justa. Nem sempre a justiça é justa. Sabemos disso. E por quê? Porque são pessoas que estão por lá. É uma interpretação de um ser humano, de uma pessoa que tem um saber jurídico, mas é o limite do saber jurídico. E conhecer e dominar todas as áreas do conhecimento da humanidade é uma tarefa absolutamente impossível. Então versa sobre um assunto que certamente a juíza não tem essa especialização. Ela estudou, fundamentou, mas isso não quer dizer que ela seja uma conhecedora do marketing multinível e consiga avaliar as suas diferenças. Com a evolução do mundo dos negócios, muitos aspectos mudaram, é muito dinâmico. E é uma decisão baseada em aspectos antigos, retrógrados, entendeu? Então falta muito ainda, mas por isso é necessário que esse processo evolua e seja debatido mais amplamente. Por isso que ele está em segunda instância. Agora será analisado por um colegiado a questão de a interposição de um recurso. Mas vamos daqui a pouco abordar esse assunto também. Bom, vale citar alguns aspectos em que se baseou, eu li a sentença, melhor dizendo, de maneira completa, eu li ela todinha e a interpretei. Fiz questão para poder, evidentemente, entender o que estava ocorrendo. Afinal, faço parte da Telex Free, sou um divulgador Telex Free, me senti atingido por essa, evidentemente, por essa decisão. Não é? Essa decisão ela foi calcada num conceito, num termo juridiquês,
que chama inaudita altera pars. É um termo que se costuma usar no direito por alguns advogados, alguns juízes, já é um costume em decadência, em que se usa alguns termos em latim para explicar algum tipo de conceito. O que é o conceito de inaudita altera pars? É uma decisão sem ouvir a parte contrária. Por quê? Porque a juíza ela tem essa prerrogativa, ela pode fazer isso? Claro que pode. Isso está previsto no ordenamento jurídico. Porque o Ministério Público ele alega dois outros termos, por incrível que pareça, também em latim. É o chamado fumus bonus iuris e também o periculum in mora. O que vem a ser esses dois termos que estão lá na sentença? E é importante que se fale a respeito deles. O fumus bonus iuris é a fumaça do bom direito. Por quê? Porque se detecta em que está havendo um direito violentamente agredido ao arrepio da lei, conforme enxerga o Ministério Público, através dessa suposta pirâmide financeira, em que grande parte das pessoas que estão na base dessa pirâmide terão um grande prejuízo. Então, existe a fumaça do bom direito, essas pessoas têm o direito de serem protegidas pela lei, eles imaginam. Não é? Então existe ali a fumaça do bom direito, segundo a visão do Ministério Público. E também o periculum in mora, ou seja, se houver há o perigo pela demora, é isso que quer dizer. Se houver uma demora nessa decisão, como é que vai ser o direito dessas pessoas? Daí o pedido liminar, para que entre de imediato em vigor. Daí o inaudita altera pars, olha, nem vamos ouvir a parte contrária. Juíza a fumaça do bom direito e há o perigo na demora. Então nem ouça a parte contrária. Manda para essa empresa, para essa rede, bloqueia os bens, bloqueia todas as contas, preserva o direito que nós imaginamos como Ministério Público dessa base, dessa pirâmide. Porque não detectaram, não entenderam o que vem a ser o VoIP, o que vem a ser um planejamento estratégico, a visão futura de negócio, que é uma rede 4G, não levaram em consideração uma série de aspectos, os produtos que a empresa tem trabalhado, o telex-commerce que nós também trabalhamos, já vamos iniciar os trabalhos, não é verdade? Enfim, uma série de coisas que a empresa tem feito para que possa provar cada vez mais o quanto ela é sustentável, não é? Agora, qual foi o grande problema dessa decisão? Foi a fundamentação da juíza? Não, não foi. A fundamentação da juíza, eu repito, ela é primorosa, até onde ela possa conhecer a respeito do negócio, até onde ela possa avaliar os aspectos que foram colocados pelo Ministério Público. Logo, foi primorosa nesse sentido. Agora, a apenação, o acolhimento dos pedidos feitos pelo Ministério Público, isso é que vai afrontar ao arrepio da lei contra a empresa e prejudicando milhares de famílias e divulgadores por todo o Brasil. E eu sou um deles, evidentemente, e estou aqui para falar disso. Em todos esses anos vivenciando o direito, eu nunca vi, é a primeira vez que eu vejo, uma decisão em que se detecta o fumus bonus iuris, a fumaça do bom direito, o periculum in mora, né, o perigo da demora, sem ouvir a parte contrária, para preservar um suposto direito que não foi violado e que seria violado no futuro, e ao arrepio da lei violando um direito presente, regido por contrato, em que não existe formalmente nenhuma ação judicial contra a empresa por falta de pagamento. Se alguém nessa empresa deixou de receber, não foi porque a empresa não pagou. É porque ele esqueceu, e eu tenho gente na minha equipe que fez o anúncio nas centrais, fez em 3 e não viu se os anúncios foram validados. Então ele perdeu parte da sua renda porque não realizou o trabalho de maneira adequada. Isso é um outro aspecto, isso é regido por contrato. Se você não fizer o anúncio, se você não fizer o seu trabalho, pelas quais você foi contratado, você não vai ganhar a sua remuneração da semana. Simples assim. Esse é o único momento em que nós deixamos de receber.
E essas manifestações que estamos vendo, diga-se de passagem, todas elas são a favor da empresa. Eu não considero as manifestações externas, repito, de alguém que diga, isso é pirâmide financeira, isso não é. Eu quero discutir nos autos. E cumpre a empresa provar isso, mostrar ao Ministério Público que a empresa seja investigada. A empresa nunca se negou a fornecer qualquer tipo de documento, qualquer esclarecimento. Ela vai espontaneamente, ela poderia perfeitamente esperar a carta precatória lá no estado do Espírito Santo e estaremos trabalhando normalmente, porque a carta precatória poderia demorar meses, em alguns casos demora mais de anos, não é verdade? Talvez nesse aspecto poderia ser mais rápido, mas não, a empresa prontamente tomou ciência da sentença e partiu para a defesa e dos esclarecimentos. Então o acolhimento dos pedidos do MP é que realmente faz com que essa seja uma decisão injusta, pela severidade, pela aplicação, pela apenação que foi imposta à empresa, é absolutamente desproporcional em face também de um outro aspecto citado algumas vezes pela própria juíza: conjecturas sumárias. O que vem a ser conjecturas sumárias? O que é uma conjectura? É uma avaliação, é uma impressão baseada em alguns fatos que me são postos. Então eu faço conjecturas. Eu crio um juízo de valor, das quais, repito, ela tem a perfeita prerrogativa e o direito. Sumárias. O que são sumárias? Agora, de imediato, não é? As ações trabalhistas têm rito sumário, sumaríssimo. A decisão é tomada ali. Quando é o rito sumaríssimo, já é feita a tentativa de conciliação, depois já passa para a instrução do processo. Ouve-se a testemunhas, tudo no mesmo dia. E a juíza já define alguns dias depois, enfim, às vezes um mês e tal, e já dá a sentença. Resolve-se num único ato, daí rito sumaríssimo. E conjecturas sumárias são conjecturas tomadas ali no conhecimento daqueles aspectos que foram apresentados, com um conceito de inaudita altera pars, sem ouvir a parte contrária. Ela tem esse direito? Claro que tem, faz parte do ordenamento jurídico. Está perfeito. Agora, a severidade com que foi tratado os acolhimentos dos pedidos do Ministério Público, esse sim afronta o nosso direito. Preservou-se o direito, suposto direito da base, repito, dessa suposta pirâmide que imaginam, repito, que não foram violados. Não foram violados. São conjecturas. Serão violados. E nos violam o direito atual, vigente, estabelecido por contrato? Meu Deus do céu. Eu nunca tinha visto isso. Pois bem, diante da liminar, obedece-se, como se já diz o velho ditado, obedece, manda quem pode, o juiz pode, obedece quem tem juízo, a empresa que tem juízo, obedece a decisão judicial e fez de maneira correta, e era necessário, e temos que obedecer às decisões judiciais em um Estado de direito. Prefiro essa imposição, prefiro essa injustiça momentânea sendo cometida a ter que viver num estado restritivo, de cassação de direitos, como era antigamente, e vivi um pouco essa época na minha infância e adolescência, vivi essa época da ditadura. Isso eu não quero mais para o meu país. Quero poder ir às ruas e gritar contra uma PEC 37. Não é? Só precisamos trabalhar um pouco a responsabilidade, a qualificação e a humildade, que essa é a grande chave da sabedoria, o mais importante valor do ser humano, de alguns promotores loucos por holofotes. Uma promotora irresponsável foi até a imprensa, disse que se caísse a liminar, amanhã não teria mais dinheiro para ressarcir os divulgadores. Querida promotora, e quem é que vai pagar o meu salário pelo trabalho que eu realizo? Já estamos sendo violados, não é verdade? Não são as suas conjecturas sumárias que vão nos ressarcir.
Essa é a grande injustiça. E ainda há uma notícia dizendo que a empresa desviou cento e tantos milhões de dólares quando a juíza já teria soltado a liminar. Só que a liminar ainda não estava valendo. E sabe por que não estava valendo? Porque a empresa ainda não tinha tomado ciência e nem havia sido notificada oficialmente a respeito daquilo. E quando ela fez os pagamentos para aquelas empresas, são empresas fornecedoras, são empresas que prestam serviços e eram devidos os pagamentos. Não há intenção de desvio nenhum. Tanto que o dinheiro foi recuperado sem problema nenhum. Entendam, não há nenhuma intenção da empresa de fazer com que haja uma pirâmide e prejudicar direito. Não há razões para se pensar isso ainda. Pois bem, o único aspecto, melhor dizendo, a única possibilidade que a empresa tinha de combater essa decisão liminar é entrar com um instrumento jurídico, dentre os recursos que existem no ordenamento jurídico. A única saída para a empresa é entrar com um agravo de instrumento. O que é um agravo de instrumento? É um mecanismo jurídico que visa combater, dentre alguns aspectos de decisões judiciais, uma delas, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias, monocráticas, que é o caso. É uma decisão interlocutória que não discute, porque se fosse uma sentença não seria um agravo de instrumento, tá certo? Se fosse uma sentença seria uma apelação, e não é o caso. Então é um agravo de instrumento porque é uma decisão interlocutória que não discute o assunto principal da ação que vai se preparar, que será preparada pelo Ministério Público. Então o prazo para esse agravo de instrumento é de 10 dias. A empresa entrou praticamente no dia seguinte. No dia 21, me parece, ela já entrou com agravo de instrumento, ou uma data assim, não me recordo agora. Não é? No entanto, o agravo de instrumento ele é avaliado, não é, por um colegiado, que são os desembargadores de segunda instância, que vão julgar o agravo de instrumento, que é o que vai acontecer agora dia 8. Mas, devido à urgência, não é, a urgência, o dano que está causando aos direitos dos nossos divulgadores, o agravo de instrumento foi avaliado pelo relator, que pode derrubar a liminar, não é? Pode derrubar a liminar, se entender que existe uma violação ao direito com essa liminar, não é? Digamos assim, que o agravante está sendo prejudicado. Se o juiz entender, ou melhor, o desembargador entender assim, ele derruba a medida liminar e volta ao estado de antes, ou seja, não vale aquela decisão da juíza. No entanto, o relator entendeu que a decisão foi atacada não nos seus fundamentos. Eu não sei porque eu não vi, não fiz a peça, não trabalhei nesse processo. Mas eu confio plenamente na equipe do Dr. Fux. Eu confio plenamente que foi feito um bom trabalho nisso. Mas o relator entendeu que não. Ele entendeu que os fundamentos daquela decisão devem ser mantidos. E ele pode fazer isso? Pode. Ele poderia derrubar parte dessa liminar? Ele poderia derrubar? Poderia, sim. No entanto, ele não entendeu que deveria derrubar parte e nem a totalidade da liminar. Então o que ele fez? Ele simplesmente manteve a liminar. Bom, o agravo de instrumento, a partir dessa decisão também do relator, né, que foi que o desembargador, Samuel Evangelista, a partir do momento que ele decidiu isso, seria notificado o Ministério Público e ele tem 10 dias, não é, para se manifestar e fazer a contraminuta de agravo, que se chama, e rebater os argumentos desse recurso. Então, o Ministério Público tem esse prazo, entendam isso, 10 dias. Ele pode deixar de fazer a contraminuta de agravo? O Ministério Público? Pode.
Ele pode não se manifestar, ele não é obrigado. Ele pode deixar que o juiz faça o julgamento baseado nos fundamentos da própria decisão da juíza. Ele pode manter do jeito que está. Pode não mexer em nada, se o Ministério Público não quiser. Mas ele pode usar o prazo de 10 dias para fazer a sua manifestação e rebater as razões do agravo do recurso que foi colocado pela empresa. 10 dias. Mas pode usar um prazo menor, enfim, aí depende de cada um. E devido a toda essa manifestação, a esse descontentamento popular, tem-se visto que o processo tem andado um pouco mais rápido que o habitual. Portanto, meus caros divulgadores e colegas e amigos também da Telex Free, não há demora na justiça. Não existe essa demora. O tempo é esse mesmo. Por isso que o desembargador não quis fazer julgamento precipitado. O que fez a empresa então? Entrou com um agravo regimental, outro recurso. Só que esse, ele faz... O que é um agravo regimental? Todo tribunal tem o seu regimento interno. E esse regimento interno, ele prevê a possibilidade de você entrar com esse recurso contra a denegação de um agravo de instrumento. Por que chama regimental? Porque ele se utiliza do regimento interno daquela corte, daquele tribunal. Então, são 2 artigos do agravo regimental, que é o regimento interno do Tribunal de Justiça, não é? É o artigo 186 e 187. Eu fiz aqui alguma consulta e deixei preparado alguns arquivos, não é? E o agravo regimental, eu gostaria até de textualmente consultar. Olha só, artigo 186 do regimento interno daquele tribunal. Caberá agravo regimental das decisões proferidas pelo tribunal nos feitos de jurisdição contenciosa ou voluntária. Pouco importa. Vamos deixar isso de lado, não vou entrar no aspecto para explicar isso agora, porque pouco importa, isso não é aula de direito. Vamos deixar para o Dr. Horst Fuchs fazer isso. Ele é professor, doutor, nesse sentido. Mas o agravo regimental, ele é admitido contra uma decisão, não é? Para que o relator revise, que ele reconsidere aquilo que ele decidiu, ou seja, não derrubar a liminar. É ele quem vai avaliar. Entendeu? O órgão do tribunal competente para o julgamento desse agravo regimental é o mesmo que vai julgar a ação ou o recurso, que no caso é um recurso. Que recurso é esse? É o agravo de instrumento, o primeiro. É isso que é importante nós entendermos. E por que eu estou fazendo questão de explicar tudo isso? Por uma razão muito simples, é que vocês possam entender por que existe essa demora. Ela é perfeitamente natural, ela faz parte do nosso mundo jurídico. Claro que eu entendo a sua aflição, meu caro divulgador. Eu também estou aflito. É claro que eu estou um pouco mais tranquilo por entender tudo isso. Vou buscar as informações e quero compartilhar com vocês. Tá certo? E detalhe, quem vai julgar esse agravo regimental poderia ser, né, o próprio relator. Ele pega esse agravo regimental, o próprio prolator, como diz aqui, ó, a petição do agravo será juntada aos autos no parágrafo 3º do artigo 186 sobre agravo regimental do regimento interno daquele tribunal. Isso não está no Código Civil, não está no CPC, que eles chamam, que é o Código de Processo Civil, ou seja, que é o que regulamenta as formalidades processuais dentro da justiça e tudo mais. Não está lá. Está dentro do regimento interno daquela casa, daquela segunda instância, daquele tribunal. Pois bem, a petição do agravo regimental será juntada aos autos em que tenha sido proferido o despacho impugnado e submetida ao seu prolator, ou seja, aquele cara que negou a liminar, que foi o Samuel Evangelista, ele é quem vai avaliar, ou ele poderia avaliar, se caso quisesse, não é? Monocraticamente nesse momento, somente ele, avaliar se ele vai reconsiderar o que ele decidiu, não é? Ou seja, será que eu
deixo impugnado, será que eu vou impugnar a liminar ou deixo ela como está? Ele poderia, não é? Ou submetê-lo ao julgamento do respectivo órgão, que foi o que ele decidiu. O que ele falou? Bom, não adianta eu julgar esse agravo regimental, porque se ele julgar, provavelmente ele vai manter o que ele pensa. Porque tecnicamente, a empresa, segundo o Samuel Evangelista, não combateu adequadamente as razões pelas quais aquela juíza, baseada no que ela conhece, repito, baseado de informações que ela tem, ela acatou aquele pedido liminar do Ministério Público, tá certo? E impôs severamente essa apenação contra a empresa. Na visão dele, a empresa não conseguiu convencê-lo. Ele poderia reformar em parte. Claro, ele poderia falar, não, tudo bem, entendi essa questão, concordo com a juíza em parte, mas manda liberar a empresa e as contas. Vamos entender, ele poderia fazer isso? Poderia, mas ele entendeu que a empresa não argumentou o suficiente. Disse ele na decisão e eu ali, dizendo que a empresa se preocupou tão somente em ilustrar, em mostrar os prejuízos que a empresa está sofrendo, que ela vai fazer um calote judicial, não vai pagar os seus fornecedores, seus funcionários, os seus divulgadores, e não combateu a decisão da juíza. Não sei se ele tem razão, se ele não tem, enfim, ele analisou e chegou a essa conclusão. Pois bem, aí vem o artigo 187. O julgamento do agravo regimental vai acontecer na primeira sessão seguinte à conclusão dos autos ao desembargador que proferiu a decisão agravada. Exatamente isso vai acontecer no dia 8. Ele vai à conclusão agora na sexta-feira, dia 8, segunda-feira, vai ter o julgamento. Já está na pauta. Já foi programado para que isso aconteça na segunda. Na verdade, ele já deve estar conclusos. Mas como é uma decisão colegiada, e por que não foi julgado antes? Porque como é uma decisão colegiada, existe um relator, que é o Samuel Evangelista, que vai preparar a sua decisão, os motivos pelas quais ele vai decidir aquilo, vai avaliar todos os documentos que foram trazidos aos autos, ao agravo de instrumento, repita-se, porque é esse o nosso objetivo no momento, o objetivo da empresa, do departamento jurídico, do seu corpo jurídico, é derrubar a liminar. Esse é o objetivo. E esse agravo de instrumento é para isso. Então, nesse momento, o Samuel Evangelista, o excelentíssimo desembargador daquela corte, vai fundamentar a sua decisão. E vai levar essa decisão aos seus pares, os outros dois desembargadores. Um deles, inclusive, é o próprio presidente do tribunal. Tá certo? Que foi quem deu a entrevista coletiva condenando as manifestações, as pressões que vem sofrendo, enfim. Eu até vi aqui essa entrevista e me preocupou bastante essa entrevista, em face justamente de ele se manifestar dizendo que não vai ceder a pressões populares, que a decisão do jurídico é independente e tal, e é assim que deve ser mesmo, independente. Tem que se discutir nos autos, tecnicamente, queridos divulgadores. Tomem cuidado. Porque essas manifestações exacerbadas prejudicam. Eu sei que você está indignado, eu também estou. Não vai influenciar a decisão dele. Eles não vão mudar de opinião se já estiver sedimentado na cabeça de cada um que a liminar deve ser mantida. Não adianta invadir o tribunal e quebrar tudo. Ameaçar a juíza. Isso só prejudica. Se existe alguma contribuição, ela é negativa. Não é o momento disso. Aliás, nunca é o momento disso. Não é? Porque isso, pelo contrário, pode ter um efeito reverso. E certamente tem. Eles podem, de repente, falar, tá, vocês acham que eu vou mudar de opinião porque vocês estão me pressionando? Pois eu vou mostrar que não. E em direito, é capaz... existe a capacidade de qualquer um fundamentar tanto para um lado e tanto para o outro e ninguém consegue provar que o cara não tem razão. Por mais que ele faça essa decisão ao arrepio da lei, porque o juiz, o desembargador, o ministro do STJ, o ministro do Supremo Tribunal Federal tem uma prerrogativa basilar, é o livre consentimento.
Por isso que ele chama juízo, porque é conforme, por isso que ele chama juiz. Ele arbitra, é arbitrário mesmo. É fundamentado, baseado nas alegações de um lado e nas alegações do outro lado. Ele simplesmente forma um juízo de valor, pega aspectos da lei e interpreta aquilo. E você atacando essa instituição, que é a nossa proteção, que é o que vai nos dar segurança jurídica para trabalhar, se você ataca essa instituição, perfeitamente você pode influenciar o juiz a ir contra a empresa. Não façam isso. Vamos ter serenidade nesse momento. É fundamental isso. Pois bem, vamos prosseguir aqui em nossa análise, não é? Então, o objetivo aí dessa medida, desse agravo regimental, é tentar reverter. Não foi possível, não é? Nesse momento, o juiz não quis mudar o desembargador Samuel Evangelista e resolveu já aproveitar, bom, vamos fazer o seguinte, esse negócio tá complicado, tem muita coisa envolvida, a coisa é grande, é melhor a decisão ser colegiada. Então, segunda-feira, seguramente, e detalhe, pode mudar a pauta? Pode. Se o presidente lá entender que tem muito trabalho e não vai ser possível julgar naquele momento, que eu acho que não vai acontecer, eles podem adiar o julgamento. Mas eu acredito que não. Porque existe, como eu digo, uma movimentação da sociedade, vamos esquecer os exageros, não é? Mas as manifestações legítimas, essas sim são consideradas. Então, se essas manifestações estiverem ocorrendo, eles vão avaliar isso. Ok? Pois bem, então vamos aguardar até segunda-feira, teremos essa decisão, provavelmente o julgamento será pela manhã, ele pode demorar bastante tempo, mas vamos imaginar, e essa é a notícia não tão boa, que eu já, em conversas com outras pessoas do mundo do direito e tal, é muito difícil reverter em medida liminar, uma medida liminar tão bem fundamentada. Dificilmente a segunda instância derruba essa liminar. Pode derrubar? Claro que pode. E como que eu vou saber se vai derrubar ou não? Eu não sei. Ninguém sabe. Quem sabe, seguramente, é o corpo jurídico da empresa. Eles é que estão atuando. Que documentos eles acostaram, que eles colocaram nos autos? No processo, melhor dizendo, para ficar uma linguagem mais simples, não é? Que documento se colocou lá que prove que aquela empresa, que a atividade da Telex Free não é pirâmide. Eu estou convicto. Os divulgadores, grande parte deles certamente estão convictos. Mas e o juiz? Ele precisa de documentos, ele precisa de provas. E isso é que é fundamental, não é? Então, daí, se caso for negada, entra em vigor, tá certo? Entra em vigor, ou melhor, permanece em vigor a liminar. Permanece em vigor a liminar. A empresa continua travada. O Ministério Público tem 30 dias para entrar com a ação principal. Ele tem um prazo de 30 dias. Então veja, olha, eu estou projetando os tempos possíveis. Entendeu? O que vai fazer provavelmente o nosso corpo jurídico? Vai entrar com uma medida junto ao STJ. Eles já tentaram. Entraram com uma medida cautelar, infelizmente, ou, não vou dizer infelizmente, a ministra Maria Isabel Galotti entendeu que não era o momento. Não exauriu todos os recursos, todas as medidas jurídicas possíveis na instância inferior. Então não tinha por que fazer uma medida cautelar agora. Como é que eu vou decidir sobre algo que se quer derrubar uma decisão colegiada que não aconteceu isso? Ainda não aconteceu, melhor dizendo. Então, pelo menos para mim, ficou claro o porquê de a empresa não ter obtido sucesso nessa questão. Pois bem, por que a ministra Maria Isabel Galotti entendeu que não deveria julgar isso? Simplesmente, repito, não houve a utilização de todos os recursos na instância abaixo dela. Agora, existem formalidades processuais que eu até pretendia falar aqui, mas sobre o recurso especial, que seria o próximo passo talvez, enfim, falar sobre a questão da súmula 735 do STF,
que não cabe recurso especial contra a medida liminar, enfim. Mas eu acho que não é o momento e não nos interessa, e num próximo vídeo eu posso até falar disso, se caso essa medida liminar não cair. Eu estou bastante esperançoso, eu espero que se faça justiça, porque nós divulgadores temos domínio maior dessa matéria, do que vem a ser a empresa, como é que ela funciona, quais o seu real mix de negócios, de produtos, enfim. Não é? Então eu confio perfeitamente na nossa equipe jurídica. Quero ressaltar e parabenizar a atuação do professor Dr. Fuchs, não é? De toda a sua equipe. Eles têm feito um trabalho espetacular, confio muito nisso. É um professor de direito, sabe muito bem o que está fazendo, isso absolutamente não me preocupa. E quero dizer aos divulgadores, e vi alguns divulgadores reclamando que o Dr. Fuchs, o jurídico, não dá satisfações de como está o processo, não fala de prazo e quando as coisas vão acontecer. Pois bem, faz bem ele, não deve fazê-lo. Adoto essa medida aqui nesse escritório que eu trabalho. E por que não fazemos isso? Por uma razão muito simples, meus amigos. Quando nós dizemos, melhor dizendo, a um cliente, estimamos quando vai sair uma decisão, e se por alguma razão aquele tribunal, aquele juiz não faz o julgamento, adivinha de quem o cliente cobra? Ele vai cobrar de mim, mas você disse que ia acontecer. Só que o juiz mudou, a audiência não aconteceu por alguma razão, a pauta foi modificada, isso é muito comum nos tribunais. E aí joga-se a responsabilidade todinha em cima do advogado, duvidando inclusive da sua capacidade profissional, como se ele pudesse ter gestão em cima dos procedimentos administrativos dentro das varas e cartórios dos tribunais. Não existe isso. Por essa razão, e está correto, ok? Defendo essa ideia também, que o Dr. Fuchs e sua equipe e a empresa, provavelmente orientada pelo corpo jurídico, a não dar prazo, a não dar estimativas a respeito desses aspectos. Fazem muito bem. E rogo e peço que os divulgadores mais exaltados tentem se segurar um pouco mais, entendam que a justiça tem o seu processo, o seu andamento, é assim que funciona. E nunca concordamos quando é contra nós, quando nos prejudica. E quando é a nosso favor, ou quando é a nosso favor, damos graças a Deus. Então, nesse sentido, vale dizer, meus amigos, nós estamos agora do lado de cada moeda. Porque quando cair essa liminar, e eu tenho fé e creio que ela vai cair pela injustiça que comete, repito, nunca vi uma decisão desse tipo, a violação de direito vigente, regido por contrato, perfeitamente em vigor, é o ato jurídico perfeito, e uma juíza caça liminarmente esse contrato, baseada em conjecturas sumárias, não é? Sem ouvir a parte contrária, além de tudo, não é verdade? Eu creio que essa liminar deve cair pelo absurdo e a severidade dessa decisão, não é? Aí nós vamos gostar do que irá acontecer. O Ministério Público terá 30 dias para poder dar entrada, aí nós vamos continuar o nosso trabalho, aí vira uma ação de conhecimento, como a gente chama, é uma ação ordinária. No mundo jurídico, frise-se, não é ordinária sobre o cunho moral, sobre a questão moral, não. É ordinária porque é uma ação comum. O Ministério Público entra com essa ação, a empresa se defende, entendeu? Aí tem direito a apelar. Se a juíza, detalhe, vale relembrar disso, essa ação vai correr exatamente com essa juíza. Se ela tem essa impressão, ela pode mudar a decisão dela? Claro que ela pode. Ela já se manifestou assim, eu mudo minha decisão, derruba meus argumentos, é simples. Ela pode mudar de decisão, ela pode mudar, né? Ou melhor, mudar inclusive agora na ação normal, na ação de conhecimento, na ação ordinária, ela vai dar uma sentença que não entra em vigor de imediato. A empresa terá prazo para entrar com a apelação, é diferente da liminar. E aí sim, entra com a apelação,
o juiz recebe em segundo grau. Se ele segue a decisão contra a empresa, aí nós vamos apelar ao STJ, aí sim vai haver a possibilidade de ir até o STJ. Se perder no STJ, se tiver questões constitucionais violadas, que nesse caso tem, tá certo? Nesse caso tem, certamente terá, nós vamos até o Supremo Tribunal Federal, meus amigos. Aí a justiça, não verei provavelmente nenhum divulgador reclamando da demora do processo, não é? Portanto, vamos ter serenidade. Como se diz um velho ditado do Nordeste, pau que bate em Chico, bate em Francisco. Então o que é bom para mim hoje pode ser ruim para mim amanhã. Vale a mesma coisa. A reciprocidade ela é verdadeira. Então, portanto, vamos ter serenidade, meus irmãos, meus queridos companheiros de Telex Free. E quero deixar aqui um abraço também a todas as outras redes de marketing multinível. Precisamos regulamentar essa atividade no Brasil. Tenho visto algumas manifestações, não é uma ideia minha, eu achei muito interessante. Pessoas falando de regulamentar isso, transformar isso em lei, para que possamos ter paz e continuarmos trabalhando. Ter requisitos mínimos para que se configure uma rede de marketing multinível, se configure um negócio de marketing multinível. Vamos abraçar essa causa. Já não se falou lá com os deputados estaduais? Vamos atrás dos nossos deputados federais. Em quem você votou para deputado federal? Vá até ele, peça a ele. Vamos nos unir em volta dessa causa. Isso sim é legítimo. Isso sim é legítimo. Apenas não concordo com a manifestação de um membro, de um funcionário que eu vi e foi divulgado pelo Facebook, em que ele condena, eu também condeno, a atitude de alguns divulgadores que fazem baderna. Eu também condeno. No entanto, ele convoca a força policial, não é, para botar ordem. Ok, está correto. Mas é uma incitação à violência? E diz mais, porque ninguém tem o direito, parece que esses divulgadores não pensam no próximo, diz ele. Desculpe, meu caro amigo, você está equivocado. Porque quando vocês têm os salários que vocês entendem que são inadequados, vocês entram em greve, exercem o seu direito e não se preocupa com o direito dos terceiros e dos processos que vocês deixam de fazer e trabalhar. A justiça já é lenta, não por culpa dela, pela própria estrutura que ela tem. Tanto que agora, na esfera federal, criou-se vários outros TRFs, quem é do jurídico sabe do que eu estou falando, várias regiões federais melhor dizendo, várias regiões. O Brasil foi mais fracionado, agora está com 9 regiões. Para quê? Para diminuir a demanda de processos, que é muito grande. Esse aqui é um país de mais de 8 milhões de quilômetros quadrados. A estrutura do judiciário ela é ineficiente porque ela é pequena, tem pouca mão de obra, e nós entendemos. Agora, você não se preocupou com o próximo quando você entra em greve. E eu acho que a sua greve ela é legítima. Então, repense o seu conceito. Não olhe para o seu próprio umbigo. Isso vale também para nós, divulgadores. Divulgadores, vamos fazer uma manifestação ordeira para que ela seja legítima. Quero assim me despedir desse vídeo, peço desculpas pela demora, até pelo tempo, enfim, mas eu quero mandar um abraço a todos e segunda-feira nós certamente, tenho convicção, tenho fé de que nós teremos a vitória. Não porque eu estou prevendo, mas é uma crença. Eu creio que isso vai acontecer pela natureza da decisão da liminar que foi adotada pela juíza. Ela é muito severa. É punir um tapa na cara com pena de morte. É desproporcional, é injusto. E nesse caso da juíza é mais grave porque ela violou o nosso direito. Ela não pensou no nosso direito.
Ela pensou num direito que supostamente seria violado num futuro, coisa que nem ela sabe. A empresa nunca deixou de pagar ninguém, doutora. Meritíssimo. Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite, porque já é noite aqui no meu local de trabalho e eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Muito obrigado.